Se ontem foi o pânico geral nos mercados, no Brasil e fora do Brasil, hoje a gente teve um certo alívio. Bolsa brasileira fechou em alta de 4,85%, recuperou 74 mil pontos. Índices americanos também fecharam em alta e também tiveram um bom desempenho, subindo aí em alguns casos mais de 5%, 4%, o que é um valor bastante expressivo para os mercados internacionais e para os mercados americanos. O que aconteceu hoje? Por que teve esse suspiro no mercado de investimentos? O que mudou desde ontem e para onde a gente acha que as coisas podem caminhar? Para falar tudo isso, eu vou precisar colar um pouquinho aqui do meu celular, porque tem muita coisa importante para comentar no dia de hoje, que eu quero que você entenda o que está acontecendo com os investimentos, o que está acontecendo com os mercados financeiros em todo o mundo e como que isso pode impactar o seu negócio. Você que está começando o vídeo agora, chegou agora no canal, se inscreve no canal, ativa as notificações, deixa um like, isso é muito importante para o YouTube saber que você gostou do vídeo e mostrar para as outras pessoas. E se você não me conhece, se você caiu agora de paraquedas, meu nome é Bernardo Pascovitch, eu sou fundador do IUB. O IUB é a maior plataforma, o maior buscador de investimentos do Brasil, totalmente gratuito, e nesse canal do YouTube eu faço conteúdo falando sobre investimento e também sobre empreendedorismo. Então vamos lá, olha. Falei um pouquinho do Ibovespa, e aí essa alta, como eu comentei, acompanha uma valorização de ativos americanos que também tiveram uma nova onda, ou na verdade tiveram uma onda de otimismo. O que aconteceu? Por que está tendo esse otimismo no mercado de investimentos e no mercado financeiro de forma geral? Em primeiro lugar, o Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, especificou mais, trouxe mais informações sobre o que seria esse pacote de incentivos que ele quer soltar na economia americana. Já está em aprovação no Congresso, já está em estudos no Congresso e nos entes políticos dos Estados Unidos, essa conversa sobre quais serão as medidas tomadas para incentivar a economia americana. Investidores internacionais e brasileiros reagiram bem a essa sinalização por parte do presidente americano. Isso é importante para os mercados, traz confiança. Aqui no Brasil, Paulo Guedes deu uma declaração dizendo que vai liberar mais de 147 bilhões de reais para também incentivar a economia e liberar recursos no mercado de crédito. Uma tentativa e uma estratégia de trazer o que a gente chama de mais liquidez, de trazer mais dinheiro para a economia num momento em que todo mundo está muito preocupado e que o dinheiro está praticamente sumindo dos investimentos. Diferença de Brasil para Estados Unidos é que Paulo Guedes está liberando 147 bilhões de reais, é que na verdade não é nenhuma crítica ao Paulo Guedes ou ao governo, é só um fato. 147 bilhões de reais com o dólar a 5 vai dar 30, vai arredondando, 30 bilhões de dólares, 30 bi, enquanto os Estados Unidos está liberando mais de 1 trilhão. Claro que são economias totalmente diferentes, tamanhos diferentes, mas mostra um pouquinho esse percentual e o volume de recursos que estão sendo injetados em todo mundo. Estou me achando aqui com o celular, parece aqueles jornalistas ao vivo na televisão falando. Então o Fed fez isso, o Fed é o Banco Central americano, já liberou, na verdade o Donald Trump fez essa declaração do pacote de 850 bilhões de dólares a 1 trilhão e o Banco Central americano hoje já soltou mais de 500 bilhões de dólares na economia americana para trazer mais tranquilidade, de novo, nesse momento difícil, nesse momento de muita preocupação com o que está acontecendo e com o avanço do coronavírus em todo o mundo. Dólar, finalmente, depois de bastante tempo, finalmente um recuo do dólar. Recuou hoje 0,88%, fechou a R$ 4,99, está lá na casa dos R$ 5 ainda. A gente não sabe quando que isso vai cair, quando que esse patamar dos R$ 5 vai deixar de ser uma realidade, vai voltar para talvez 4,50, 4,60, ou se vai continuar piorando. Você que tem um negócio atrelado a dólar, eu, por exemplo, no IUB, a gente paga muito servidor, sistemas, ferramentas estrangeiras, e paga tudo isso em dólar, então essa disparada do dólar é péssima para nós. Apesar de não exportar nada, não importar nada como empresa de tecnologia, um dólar alto prejudica a nossa atividade, prejudica as nossas finanças, e a gente tem que fazer uma análise de como enfrentar esse momento, como, enfim, tentar compensar o aumento do dólar de outras formas, talvez cancelando algumas ferramentas, diminuindo alguns gastos. É importante que você na sua empresa também faça essa análise para não ser surpreendido e não pagar muito mais do que você está acostumado por conta de ferramentas em dólar. Isso é muito comum nas startups, nas fintechs, nas empresas de tecnologia que usam essas ferramentas do exterior, principalmente dos Estados Unidos.
Amanhã, esse é um ponto importante, amanhã a gente tem reunião do Copom. Copom é o Comitê de Políticas Monetárias do Banco Central. Na verdade não é do Banco Central, né, mas na verdade é do Banco Central, mas ligado ao CMN, né, que é o Conselho Monetário Nacional. E o Copom é responsável por determinar a taxa básica de juros da economia brasileira, a famosa taxa Selic. Se você não sabe o que é taxa Selic, comenta aqui embaixo que eu também te explico em outro vídeo. Moral da história, por que é importante essa reunião amanhã do Copom? Porque a expectativa é que a taxa Selic, que hoje está em 4,25% ao ano, caia mais, caia talvez para 3,75%. A taxa Selic hoje já está no mínimo histórico, já é um valor muito baixo, muito abaixo da média do país e dos últimos tempos, dos últimos anos, últimas décadas, e a perspectiva é que isso continue caindo. Qual que é a relação entre taxa Selic e economia, consumo em 30 segundos? Vocês vão conseguir em 30 segundos. Quanto menor a taxa de juros, quanto menor a taxa básica de juros da economia, que é a taxa Selic, menor a taxa de juros cobradas por bancos, cobradas para as pessoas tomarem crédito, empresas. Então, mais barato é você tomar um empréstimo, um financiamento. Ou seja, uma taxa Selic mais baixa, os juros do país caem também, e você, a população, a sociedade, tem mais incentivos para contratar crédito, expandir o consumo, expandir a atividade produtiva, indústrias, comércio, serviços, etc. Essa é a lógica, é uma importante lógica por trás da taxa Selic. Por isso que ela controla a inflação, mas isso a gente fala em outro vídeo para não ficar aqui muito longo e misturar os assuntos. O Banco Central e o governo pretendem, ou o mercado espera que por meio dessa redução da taxa Selic exista um indicativo de que o Copom está querendo incentivar o consumo interno da economia brasileira, para não deixar esse grande problema do coronavírus afetar tanto a economia como muitas pessoas têm dito que vai afetar ou que já tem afetado. Essa é a razão para esperar essa queda da taxa Selic no dia de amanhã. Vamos ver se vai vir. Se vier, as aplicações, os investimentos em renda fixa rendem menos ainda, principalmente os pós-fixados, rendem menos ainda, Tesouro Direto vai render menos, CDB, LCI, LCA, LC, RDB, são títulos de renda fixa, muitas vezes, na grande maioria das vezes, atrelados ao CDI. Então o CDI acompanha a taxa Selic, as taxas Selic caindo, o CDI também cai, e a rentabilidade, a remuneração, na verdade, de renda fixa cai também. Você não está entendendo nada do que eu estou falando aqui, não sabe bulhufas, o que são essas letras, termos? Comenta aqui embaixo para eu saber, porque eu preciso te ajudar e eu quero te ajudar a entender esses termos de investimento que impactam sua empresa. Então, se a sua empresa tem investimentos em renda fixa, é possível que a remuneração desses investimentos caia, e com essa queda é muito provável que grande parte dos investimentos do Brasil fique abaixo da inflação. Já está abaixo, em muitos casos, incluindo poupança, que não é investimento, incluindo Tesouro Selic, que é um dos títulos do Tesouro Direto mais buscados pelos investidores, já são investimentos abaixo da inflação. Isso é muito importante e muito grave para você acompanhar, tá bom? Aí tem uma série de notícias que eu quero compartilhar com você que eu acho importante saber nesse momento. Companhias aéreas estão sofrendo muito agora por conta da redução drástica de voos em todo o mundo, e pessoas que não estão mais viajando, não estão mais entrando em aviões com medo do coronavírus. As companhias aéreas americanas disseram que elas precisam de 50 bilhões de dólares para não quebrar. E a mesma coisa está sendo dita pela Associação das Companhias Aéreas da América Latina, dizendo que elas precisam de dinheiro, elas precisam de apoio dos governos de cada um dos países da América Latina para não quebrarem. Isso é muito sério. Essas empresas quebrando podem trazer um risco de crédito, que eu comentei ontem em outros momentos, mas o risco de crédito é o risco de empresas quebrarem, não conseguirem pagar os seus financiamentos, suas dívidas, e essas empresas quebrando causam calotes em bancos, e calotes em bancos podem trazer uma grande desestabilidade. Podem trazer uma instabilidade ou desestabilização do sistema financeiro e do sistema bancário. Então é importante acompanhar e que os governos atuem para que essas companhias aéreas, grandes empresas, não quebrem. Outras notícias aqui. A França decretou isolamento total do país durante 15 dias. Volkswagen, Airbus, Renault suspenderam suas atividades na Europa. Uma notícia boa: começaram os primeiros testes nos Estados Unidos com vacinas para o coronavírus. Então algumas empresas estão tendo, na verdade, uma corrida internacional
para ver quem que vai descobrir em primeiro lugar a vacina para o coronavírus. Tem diversos países, inclusive o Brasil, desenvolvendo pesquisas e atrás dessa que, enfim, parece ser talvez a vacina mais importante dos últimos tempos no mundo. E é possível que alguém encontre daqui a pouco, mas para a gente não se animar muito, demora, existe um processo muito longo e muito trabalhoso para que os governos façam testes e autorizem a utilização no varejo das vacinas. Então, a expectativa é que, apesar dos testes começarem agora, que seja preciso entre 12 e 18 meses, ou seja, entre 1 ano e 1 ano e meio de testes e aprovações até que seja permitida a utilização das vacinas na população mundial. Mas é uma boa notícia, assim, acho que qualquer coisa nesse momento é uma boa notícia, é importante. Estou olhando aqui para baixo às vezes que é para pegar essas informações, que tem muita coisa para falar, não quero esquecer de nada. Petróleo hoje caiu forte, o Brent caiu menos 4,59% para 28 dólares e 67 cents, e o WTI menos 6,07% para 27 dólares e 24 cents. São quedas fortes do petróleo, ainda nesse choque entre a Arábia Saudita, OPEP e Rússia disputando, e a Arábia Saudita disse enfaticamente que vai praticar preços a 25 dólares, ou seja, quer puxar o mercado internacional inteiro para baixo em termos de cotação do petróleo, e aí isso traz impactos para a Petrobras, para exportadoras, empresas de refinamento, processadoras, exportadoras de petróleo. É isso que a Petrobras tem sofrido muito nos últimos tempos. Fiz esse panorama todo, comentei algumas coisas que é importante você perceber e você acompanhar na sua empresa, no seu dia a dia. O que eu quero falar é uma pergunta que eu tenho recebido todos os dias e visto pessoas doidas por aí comentando, o que eu faço agora, né? O que eu faço com o meu dinheiro? Será que eu invisto em ações? Será que eu invisto em renda fixa? Será que eu vendo as minhas ações? O que vale a pena fazer para me proteger nesse momento? E aí, o cenário é de muita instabilidade ainda, apesar dessa... Opa, pensei que já tinha derrubado o negócio. Apesar esse sopro, esse respiro que aconteceu hoje, esse respiro também veio na semana passada, na própria terça-feira, teve um respiro importante, depois quarta e quinta continuou desabando, na sexta-feira veio um outro respiro. É muito normal no mercado de investimentos a gente ter isso. O mercado, a gente fala que ele não sobe em linha reta e ele não cai em linha reta, ele sobe com algumas quedas, mas vai subindo, e ele cai também com algumas altas e vai caindo. A gente não sabe ainda qual que é o momento do mercado financeiro internacional e dos mercados de investimentos. Se a gente está numa alta, se a gente está numa queda. A gente está com muita instabilidade e muita volatilidade. Então eu volto a falar o que eu tenho dito por aqui, que é, se você tem um dinheiro aí guardado, que você pode perder esse dinheiro, é um exercício drástico, mas se você puder perder esse dinheiro, talvez valha a pena você investir e aproveitar algumas oportunidades em renda variável. Se você não tem um dinheiro que você possa perder, se é um dinheiro da sua empresa, você não pode perder, você não pode se dar ao luxo de comprometer esse recurso, então vai para renda fixa nesse momento, que sim, está pagando menos, não está com boas rentabilidades, mas é o momento de você proteger o seu capital, proteger o seu patrimônio e não correr os riscos. Acho que vale a pena investir em renda variável quem pode assumir riscos e quem pode arriscar. Se não, vai para renda fixa. Mas na renda fixa, muito cuidado e muita atenção para sempre estar acima da inflação. Busque sempre oportunidades e opções de investimento acima da inflação. No IUB a gente mostra sempre as informações, todos os dados para você entender se você vai ganhar ou não da inflação. Claro que são projeções, mas é importante você acompanhar. Espero que você tenha, enfim, entendido um pouco do que está acontecendo, o que aconteceu no dia de hoje, o que explica essa valorização que a gente viu na Bolsa Brasileira e também nas bolsas internacionais. Vou manter tranquilidade, manter calma, manter serenidade. Me manda todas as dúvidas que você tiver. Quem mandou ontem, respondi todas. Manda aqui nos comentários do YouTube as dúvidas que você tiver para eu responder e para eu ajudar a passar por esse momento de forma um pouco mais tranquila, se é que é possível, né? Dinheiro é sempre um assunto muito delicado para todo mundo, tá bom? Deixa o like também, se inscreve no canal, ativa as notificações, isso é muito importante para mim, eu te agradeço muito e vai fazer com que o YouTube veja que o nosso conteúdo, que o meu conteúdo é bom e mostre para mais pessoas. E comenta aí, me fala, como estão os seus investimentos, quais são as angústias, aflições, medos, pesadelos. Quero te ajudar. Obrigado, um abraço, até o próximo episódio. Tchau!